Estamos aqui para mais uma edição do quadro de programa A Voz do Pastor, agradecendo a Deus por vós que nos ouve fielmente e a todos outros que ainda poderão nos ouvir, os de perto e de longe, e que Deus abençoe a todos, pedindo a licença para entrar no seu lar com a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 7. Os israelitas fiéis são salvos de perigo iminente. O capítulo 7 é um interlúdio entre o sexto e o sétimo selo, mostrando os que permanecerão fiéis a Cristo durante a grande tribulação. Estes fiéis de Deus são tantos judeus como não judeus. Eles aceitam o Evangelho proclamado pelos anjos, o selo do Deus vivo. O selo era um instrumento ou um anel que imprimia num objeto a marca identificadora do dono. O selo de Deus numa pessoa identifica como pertencente a Deus e sob seu cuidado. 144 mil. Os 144 mil são descritos como servos de Deus, provenientes das tribos de Israel. Deus assinalará ou marcará as suas testas para indicar sua consagração a Deus e que pertencem a Ele. Talvez sejam os primeiros convertidos de uma grande colheita de almas ganhas para Deus dentre todas as nações e tribos e povos e línguas durante a tribulação. Alguns intérpretes da Bíblia entendem que estes novos crentes, de entre os filhos de Israel, serão comissionados e capacitados pelo Espírito Santo para pregarem o Evangelho durante os negros dias da tribulação. Serem selados por Deus não significa que estejam livres da morte física, nem do martírio resultante da perseguição por Satanás. Estão, no entanto, protegidos do juízo divino direto e da aflição demoníaca. Uma multidão. João descreve uma cena no céu, uma grande multidão de pessoas proveniente de todas as nações que foram salvas mediante a fé em Cristo. Estarão com Deus, livres de dores e tristezas. Esta multidão, salva pelo sangue do Cordeiro, devem ser os santos da tribulação, pois João declara que vieram de grande tribulação. Aqueles que então aceitarem a Cristo serão objetos de perseguição por parte de Satanás e do iníquo. Grande tribulação. A tribulação é um tempo de julgamento divino sobre um mundo ímpio que rejeitou a Cristo, mas também um tempo de ira e perseguição satânica contra os que recebem a Cristo e a sua palavra. Durante esse período, muitos santos sofrerão terrivelmente como objetos da ira de Satanás e dos ímpios. O conflito entre a retidão e o mal é tão grande que pode ser chamado grande tribulação. Esta expressão em grego diz, literalmente, a tribulação a grande. Na língua grega, a repetição do artigo definido reforça a declaração. Limpará toda a lágrima. Esta promessa pode referir-se à remoção de qualquer lembrança que nos possa causar sofrimento, pesares ou remorso. No céu não haverá qualquer privação, sofrimento ou tristeza. O sétimo selo, capítulo 8. A abertura do sétimo selo. Os 7 anjos com as 7 trombetas e as 4 primeiras trombetas. A abertura do sétimo selo dá início aos juízos das 7 trombetas. Os juízos das trombetas são juízos
parciais, ao passo que os juízos das 7 taças são mais severos. O juízo da 7ª trombeta anunciará as 7 taças de juízo. O silêncio no céu deve-se ao horror dos julgamentos vindouros contra o pecado. As orações de todos os santos, as repetidas menções das orações dos santos, indicam que as orações de intercessão dos crentes são da máxima importância para a destruição do mal e para o estabelecimento da justiça na terra. João menciona as orações de todos os santos, sendo assim, as orações dos santos da tribulação na terra são reforçadas pela intercessão de todos os santos nos céus. Os santos no céu estão muito interessados nos eventos na terra. Note que Deus, em certo sentido, entesoura as nossas orações. Embora o Senhor nem sempre responda imediatamente a todas elas, Ele não as deixa de lado, mas as reservas para o momento certo de serem atendidas. Saraiva, fogo e sangue. Começam os 4 primeiros julgamentos das trombetas. Uma terça parte da vegetação da terra é destruída por fogo e saraiva. Uma terça parte dos mares e dos rios são poluídas. Os céus, o sol, a lua e as estrelas são escurecidos durante uma terça parte do dia e da noite. Os julgamentos afetam os seres humanos também, pois muitos são mortos. O julgamento é limitado a uma terça parte do mundo, porque o propósito do julgamento é advertir as pessoas e trazê-la ao arrependimento. Um grande monte ardendo em fogo. Isto pode ser um grande meteorito ardente que cai no mar, mata uma terça parte da vida marítima e destrói muitos navios. Absinto. Absinto é uma planta amarga que representa o julgamento divino e a tristeza humana. Um anjo voar. Aqui os mais depurados textos gregos contêm águia em vez de anjo. O tríplice ai de lamentação da águia é para advertir que os 3 próximos serão muito mais intensos e devastadores do que os precedentes. O 5º e o 6º julgamento envolverão forças demoníacas terríveis. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Volte a nos ouvir no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Você ouviu o quadro A Voz do Pastor. Envie a sua opinião sobre o que você ouviu. Escreva para a Voz do Pastor, Rádio Suprema FM, Avenida 2 de Junho 3107 Centro, CEP 76.963-540, Cacoal, Rondônia.